Olá, mais um Pod Mais Impacto, mais um episódio. Esse é o primeiro do ano de 2024. Eu quero te desejar um 2024 maravilhoso, com muita prosperidade. E a gente estava com saudade, né, Fran? Muita saudade! Oh, coisa boa. Este episódio tá demais. É assim uma transformação para sua vida, é um presente. Nós vamos iniciar com muita graça, muita beleza, né? E essa mesa é de uma conversa assim muito séria, mas ao mesmo tempo é um presente para nós, porque eu já estava em contato com ela, né? Eu vou apresentar já já. E graças a Deus deu tudo certo. Ela está passando o final de ano aqui, né? A virada aí, Natal, Ano Novo. E deu certo da gente agendar. E para vocês, um presente maravilhoso, porque o tema que ela trabalha, a temática, é assim, é libertadora, vocês vão ver. Quero agradecer por estarem aqui e nós faremos uma temporada, né? Maravilhosa, com a graça de Deus e com os nossos parceiros aqui, o Way, né? O Davi, o Igor, que é um presente para nós também, essa parceria. Quer falar alguma coisa, Fran? Nossa, eu quero falar que eu tô ansiosa por essa conversa, porque eu tenho perguntas acerca de traição, acerca de inconsciente, acerca de se você está curioso para saber do seu relacionamento, então você vai descobrir coisas hoje que você nunca imaginou. É um papo de peso, um papo assim entre mulheres. A gente pode ficar tranquila, né, Fran? Demais, são assuntos super leves, como traição, morte. Mas nós vamos falar de homem, nós vamos falar de homem. Aqui é uma mesa de mulher, mas o assunto eu acho que até principal é de homem, né? Sim, mulheres, homens e mulheres. Uma brincadeira, pessoal, quem está aqui na nossa mesa é a querida, ela não é só de Goiânia, mas ela é de todo o Brasil, é de São Paulo, uma mulher linda, que eu sou fã, que eu indico a Mirela Neri, psicóloga. Ela trabalha ali, né, no Instagram, o Instagram dela bomba, tem não sei quantos mil seguidores. E, assim, ela trabalha com o inconsciente. Eu vou deixar ela falar, porque ela fala com autenticidade, né, e com mais propriedade sobre o trabalho dela. Muito obrigada, Mirela. Bem-vinda, parabéns. Que alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a Lude, a Fran, o carinho, né, de poder estar aqui. Esse encontro foi muito desejado. Ele realmente é muito especial para vocês e para nós, porque nós vamos abrir o ano trazendo conteúdos essenciais para a sua vida. Eu costumo explicar assim, ó. A nossa vida, o resultado da nossa vida tem a ver com a qualidade dos nossos relacionamentos. Quando você tem relacionamento com qualidade, é inevitável o êxito. A prosperidade, ela é inevitável quando seus relacionamentos vai bem. O contrário também é verdadeiro, né, gente? Quando seus relacionamentos eles são pesados, difíceis, a gente tem dificuldade de romper, inclusive profissionalmente, financeiramente. E eu estou aqui à disposição de vocês para contribuir com aquilo que vocês entenderem que é necessário. Nossa, Obrigada, Mirela. Eu amei essa introdução. Já, nossa, se acabasse aqui, eu já tinha uma lição de vida. Não, falando sério. É verdade. Que bom. A Obrigada, qualidade Mirela. dos relacionamentos influenciou na nossa qualidade de vida, né? Muito obrigada pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade de servir a nossa nação, Sim. né? Porque eu acho que a vida da gente só tem sentido quando ela realmente está a serviço, né? Das pessoas que a gente ama e da nossa nação. Sim. Esse podcast, essa é a natureza, né? O objetivo do podcast realmente é impactar as pessoas, né? Nosso trabalho chama Corda Social, que trabalha com impacto, né? Nas escolas, em lugares que atendem a juventude, né? Crianças e adolescentes. E a gente teve nessa ideia de trazer um pouco de pessoas que vivem impacto, que vivem transformação, mudança de mente, de vida, de postura, para mudança de vida, né? Para um pouquinho aqui da mesa, né? Do bate-papo, para que essas pessoas que estão na internet possam ter uma transformação também, né? Ter a oportunidade de conhecer pessoas e histórias incríveis, Mirela. E você é uma pessoa, essa pessoa, né? Eu queria iniciar a nossa conversa, Mirela,
sobre uma pesquisa rápida que eu fiz sobre ansiedade e depressão no país, né? Sim. É um dos primeiros lá no topo, né, de depressão e ansiedade. Por que se dá isso, esse índice, essa realidade no nosso país, Mirela? O que você acha? Qual é a raiz disso? Quando a gente fala de depressão, a gente precisa entender que tem aspectos físicos, psíquicos e espirituais, né? Eu vou focar mais no aspecto psíquico. Até porque eu acredito, Lud, que tudo que acontece no corpo, a mudança orgânica, fisiológica, também começou no psíquico. O seu corpo, ele é reflexo daquilo que não é tratado no psíquico, né? E eu costumo dizer que na psicologia a tendência é tratar a depressão como tristeza. E eu explico que depressão não é tristeza. Depressão é vazio. Falta algo inconscientemente para aquela pessoa. E porque falta algo, ela se entristece, mas ela também, ela fica raiva, se enraivece, eu costumo dizer, né? Porque as pessoas acham que, se tá brava, não é depressão, e às vezes é. Muitas mulheres sobrecarregadas hoje estão muito mais com raiva do que triste. A pessoa depressiva não é talvez aquela pessoa somente quietinha, isolada, mas pode ser uma pessoa até agressiva. E ela pode ser até extremamente ativa, tá? Às vezes ela se impõe a reagir, a fazer as coisas acontecerem, né? Tem pessoas que têm muito mais facilidade de lidar com a raiva do que com a tristeza. Então, eu vejo no meu consultório, por exemplo, muitas mulheres deprimidas reagindo mais na raiva do que na tristeza. E eu acho isso muito importante ser dito, porque esse realmente é um problema muito sério do nosso país, né? E esse vazio, Lud, pode estar relacionado a vários fatores, né? O importante é a gente saber que esses fatores, eles são inconscientes, né? Pode estar relacionado à forma como essa pessoa introjetou os pais dentro dela. Pode estar relacionada a memórias de vida intrauterina, o que na minha experiência eu vejo que é mais frequente. E pode estar relacionado também com memórias que essa pessoa trouxe dos antepassados, que não foi curado e atua ainda nela e que precisa ser resolvido, né? Todas essas questões inconscientes. E claro que tem todas as alterações dos aspectos fisiológicos, físicos e aí vai. Também. Né? Também. Né? Agora, eu vejo que os fatores mais relevantes da gente conversar agora é justamente esse em que a população desconhece, né? Do inconsciente atuando ali, né? Por exemplo, na vida intrauterina. A maioria das pessoas considera a vida depois que a criança nasce. Mas se a gente for parar para pensar, o aprendizado mesmo dela de relacionamento começa dentro do útero. Muito. Com a mãe. Né? Porque na minha visão, o óvulo encontrou o espermatozoide, a vida começou. Sim. Naquele momento, o feto ainda não tem cérebro. O cérebro leva um tempo para ser desenvolvido. Mas aquele corpinho ali já está assimilando os sentimentos. Então, observem, muitas vezes essa mulher só vai descobrir que o feto está ali depois de 1, 2 meses. Você imagina o que é a experiência para o bebezinho ali na barriga da mãe, que já está sentindo. Sim. Não, eu vivi isso, você falando, sem saber, e você falando do inconsciente, né? Hoje eu tenho clareza do que aconteceu, mas no meu primeiro filho, que eu tenho 2... muito desejado, desde a concepção eu conversava com ele na barriga e tal. E quando ele nasceu, eu já o conhecia, né? Sim. Mesmo sem ter visto o rosto dele. E essa questão de como a vida começa intrauterina. No meu segundo filho, o risco de aborto foi grande, até os 4 meses. Aí o que eu fiz inconscientemente foi me afastar, pensar, não, eu não vou me conversar com ele, porque se eu perder, eu vou sofrer menos. Então, eu não conversava, eu me distanciei, assim, porque eu ficava com medo de perdê-lo. Fran, esse símbolo seu é fantástico. E aí, eu só fui conversar com ele na barriga, com 4 meses de gestação, quando eu vi que não tinha perigo. E quando ele nasceu, eu senti que eu não conhecia tanto como o primeiro. E eu falei, gente, eu tive que ter um tempo a mais para fazer ele íntimo de mim.
Porque Sim. já na gestação eu me afastei um pouquinho por medo de perdê-lo, né? Exatamente. Poucas mães têm consciência disso. E esse é um mecanismo de defesa natural que a gente usa o tempo inteiro, inclusive no relacionamento de casal. A gente não se aproxima para não perder. Isso é em função de traumas e dores não resolvidas no passado. Né? Então, às vezes, a gente tem muita mãe que fala, Mirela, mas eu não tenho tanta facilidade com meu filho e sofre por isso. Mas tem a ver com esses mecanismos de defesa. Quando a Fran traz essa consciência dela, ajuda ela a superar e resolver depois. Mas quando a mãe não tem consciência, é bem sério. E aí, quando você traz essa questão da nossa nação, né? Tá em primeiro lugar aí em depressão e quarto em ansiedade no mundo, né? É importante a gente entender, na nossa cultura, na área de desenvolvimento humano, na psicologia, os estudos vêm apontando que a gente precisa mudar a mentalidade. Então, todo o incentivo para a transformação é mudar as crenças e trabalhar a mentalidade. Só que o fato é que as crenças, elas já são consequências de questões inconscientes. Sim. Né? Então, E como a gente vai mudar algo que a gente não sabe o que é? Exatamente, que não está na nossa mente. Né? Então, eu explico assim, ó, as memórias inconscientes, elas não estão guardadas na nossa mente, elas estão registradas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções que se encontram no nosso coração. Sim. Então, a nossa tarefa é acessar o coração e transformar essas dores, para que a gente possa realmente conseguir lidar no aqui e agora, exercitar a presença nas nossas relações. Como o estímulo nos últimos anos foi só aqui, quanto mais a pessoa pensa, mais distante ela fica da solução, porque ela concentra a atenção dela aqui e não aqui. Uau! E aí ela entra em ansiedade. Sim. Né? Então, eu costumo dizer, esse nível de ansiedade está relacionado aos traumas, bloqueios e dores não tratados nessa esfera que eu expliquei, mas essencialmente por essa forma intensa das pessoas de querer resolver a mente. Então, Como quer dizer se que isso fosse a solução. Pensar demais, sem parar, não é bom. Ela te tira do presente. Quando você pensa demais, você fica só aqui, ó. E aí isso gera ansiedade porque você sai do aqui e agora. Você sai desse momento. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu estou totalmente concentrada no meu coração. Se eu começar a pensar, eu vou lembrar de um monte de informações para passar para vocês. Isso vai, sabe, criando um agito. Né? E isso que acontece com as pessoas. Inclusive, nesse momento, a pessoa prende a respiração. E aí, quando ela prende a respiração, o cérebro acelera. E aí vai. E aí começa a virar um padrão inconsciente das pessoas. Sim. Né? Esses dias eu encontrei uma senhora e ela estava num evento de autodesenvolvimento, né? Eu estava como aluna. Mas ela se aproximou de mim e ela estava muito agitada. Nossa. E ela, eu não estou conseguindo parar. E ela estava aprendendo a respiração. E eu disse para ela, não, mas a senhora está aprendendo a respiração. Solta o ar. Falei para ela, dando uma solta crise o ali. ar. É, só que ela não tinha percebido, né? Sim. Aí ela, eu não dou conta. Eu falei, faz comigo. Aí eu comecei a respirar, né? Mostrando como respira para ela. Uma senhora de 68 anos de idade. E aí ela começou a soltar o ar pela boca e aí ela voltou e passou. No outro dia ela falou para mim, você mudou minha vida. Nossa. Imagina o quanto isso é sério. Sim. E o quanto isso é forte. Uma senhora com 68 anos de idade, sem noção de como respirar. Né? E é isso que a gente faz. Se você for observar, as pessoas elas estão vivendo totalmente concentrada na cabeça, fazem planos. Por isso que também, gente, está muito frequente chegar lá na frente e falar assim, nossa, eu tive esses resultados, mas não era isso que eu queria. Porque inconscientemente a pessoa acabou trabalhando para aquele resultado mesmo. Exatamente. Só que o que a essência dela precisava era outro. Era outro resultado. Então, quando a gente conecta demais com a mente, sem que essa mente esteja realmente alinhada com o coração, o risco de você sair do prumo é muito grande. O risco de você perder a sua essência é muito grande.
Porque aquilo que é da essência vem mais do centro. Nera, eu queria fazer uma pergunta. O seu Instagram é fantástico. Como nos ajuda? Sou seguidora dela, né, gente? E achei um vídeo muito interessante, porque nós que participamos de um ambiente religioso, Sim. quem tem muita fé e a gente tem valores, às vezes, rígidos, Sim. principalmente em relação a casamento, né? Sim. E aí, por algum motivo, aquele casal se separa. Sim. E aí acontece a culpa, o medo. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante, que unidos para sempre, juntos para sempre, uma só carne, mas não quer dizer que uma só carne vão estar juntos, colados na mesma casa, uma só carne, que cada um leva um pedaço de um na vida, por outro caminho, é isso? Fala sobre isso pra gente, assim. Porque tem muita gente, eu conheço muita gente do ambiente religioso que às vezes sente uma culpa por estar separado é uma só carne, né? Sim. Eu tenho que conviver com aquela pessoa pra sempre. Eu vi esse vídeo, achei até interessante, vou tentar colaborar, tá? Não sei se quis dizer, mas dá a impressão de que é possível essa separação com paz, com responsabilidade, cada um entendendo o processo junto e agora separado, né? É possível uma separação e uma amizade, né? Uma colaboração ainda mesmo que separados. E a separação com paz mesmo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, ó, eu sempre, quando um casal chega, né, pedindo alguma orientação, a minha orientação inicial é sempre para que aquele casal tente, gente, de fato, né, manter o relacionamento. Sim. Tá? Por quê? Porque é uma troca muito profunda. E os dois entregaram muito naquela relação, né? A ruptura não é fácil. Então, eu costumo dizer assim, a maioria dos casais não se separam por falta de amor. Se separam por falta de ordem. Porque faltou ordem na relação, a relação começa a se desgastar demais e o amor esfria. E aí o casal precisa se separar porque fica insustentável a relação no dia a dia. Mas eu costumo dizer assim, ó, até para se separar é necessário se unir. Né? Porque você vai se separar, mas a história dos dois continua. Sim. Né? E geralmente o que faz sentido para as pessoas é chegar no final da vida com alguém. Né? E aquela história, ela não pode ser excluída, ela não pode ser desrespeitada, ela não pode ser mudada, porque quando isso acontece, vai interferir na nova relação. Não pode ser apagada? Não pode ser apagada. O que fazer com o álbum de casamento? Sim. Não joga fora? É uma dúvida. Quisera eu, né, que a questão fosse só o álbum de casamento, né? E os filhos. E os filhos. Né? E eu costumo dizer assim, ó, gente, vou ser bem sincera com vocês. Para mim isso é até difícil, porque eu tenho muito cuidado com a primeira relação. Eu realmente acredito que quando o casal compreende o que é o relacionamento de casal e está disposto, é possível você salvar qualquer relacionamento, se as pessoas estiverem dispostas. Mas eu me casei com um homem que já havia sido casado. É o segundo casamento dele. Então, eu jamais posso dizer que dá errado. Né? Porque hoje eu vejo, foi melhor para ele, foi melhor para ela, né? Foi melhor para mim, inclusive, né? Que ele chegou na minha vida. E tem sido bom pro Gabriel. Porque, né, a gente conseguiu montar uma estrutura ali que dá muita sustentação pro Gabriel também, para que ele siga bem na vida dele. Mas é uma tarefa que exige muito de todas as partes. Sim. Né? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente pensa em uma só carne, né? Para quem acredita em Deus, é o encontro perfeito, porque o homem traz o que falta à mulher, que é o masculino. A mulher traz o que falta ao homem, que é o feminino. E assim, eles deveriam, nesse movimento de troca, se equilibrarem e a vida seguir bem. Só que o que acontece hoje é que, por uma falta de informação, por distorções e por diversos outros motivos que também não importa,
A razão importa o que está acontecendo, Sim. é que as mulheres hoje desenvolveram nela muito o masculino. E o homem desenvolveu nele muito o feminino. E com isso, hoje acontece uma disputa que é muito forte. Sim. Né? Muito forte. A mulher, ela põe uma pressão no homem e quer muito mais dele do que ele está disposto a entregar, né? E o homem, numa postura muito passiva, também esperando que a mulher faça aquilo que ele deveria estar fazendo, Sim. né? Isso causa um desconforto muito Uhum. grande, né? E eu falo assim, se não há uma compreensão dos papéis e das tarefas de cada um na relação, Nossa. é inevitável a separação e a separação vai ser um desastre. É a desordem que você disse. Exatamente. É. E isso vai ter um efeito na segunda, na terceira, na quarta relação. Se a Sim. pessoa não entender isso, ela vai repetir os mesmos erros. Sim. Você sabe por que ela vai repetir os mesmos erros? Porque ela vai atrair o mesmo padrão inconsciente de parceiro. Tal do Né? inconsciente. Né? É o inconsciente. Inconsciente. Né? Então, o que a gente precisa entender, assim, de uma maneira bem clara? Você não é vítima do seu parceiro. Sim. Nem ele é vítima Uhum. de você. Você encontrou um parceiro inconscientemente na sua medida. Uhum. Na medida da sua maturidade ou da sua imaturidade. Eu costumo dizer que os dois estão no mesmo nível. Acontece muito das mulheres chegarem para mim, não, mas eu tenho iniciativa, eu faço acontecer. E aí ela tem aquele discurso, né, de poder, né? Só que ela não compreende que isso é uma imaturidade, porque dessa forma, né, nesse movimento, né, pensando em família, isso não fortalece, às vezes. Isso, dependendo da maneira, eu acredito realmente que uma mulher é capaz de empreender, de cuidar dos filhos, de cuidar do casamento e fazer as coisas funcionarem em todos os papéis, tá? Mas dependendo da maneira como ela se move dentro de casa para garantir isso fora, ela coloca o relacionamento em risco. Isso não é maturidade e às vezes a mulher não está percebendo, tá? E o homem é a mesma coisa. Então eu falo assim, um imaturo, ele atrai só outro imaturo. Porque uma pessoa madura não suporta aquela outra imaturidade, entendeu? Sim. Então eu falo assim, os casais eles estão no mesmo nível, inconsciente. Mas tem sempre um achando que está num nível mais avançado que o outro. Gente, isso é uma grande verdade. Porque é muito comum, né? Um se achar mais que o outro, ou mais evoluído, ou mais maduro. Isso está cada vez mais real, né? A gente Sim. vê, assim, na relação das pessoas, né? Dos casais. Essa competição, né? Sim. É meio que competição. Exatamente. E uma guerra dentro de casa, né? Uma guerra dentro de casa. E os dois, de alguma forma, resistindo a cumprir o papel dentro da família. As pessoas Sim. estão confundindo os papéis profissionais com as responsabilidades e tarefas Sim. dentro da relação de casal. Sim. É. Né? Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente não quer dizer que ela é bem-sucedida na relação de casal. Aliás, o que é muito frequente é a pessoa não conseguir ser bem-sucedida na relação de casal, ela colocar toda a energia fora de casa, se destacar fora de casa e ter problema na família, né? Sim. Então, isso é algo que acontece com muita frequência. Vejo muito isso também. Né? Mas, assim, esse muito do feminino no homem e o muito do masculino na mulher, isso por quê? Assim, da mulher a gente vê muitas mulheres falando, é porque o homem não faz, então eu tive que fazer, e não sei o quê. Mas o homem, por quê? Por que ele... E isso também é o tal do homem infantilizado? Ou não? É coisa Sim, diferente? Com certeza, com certeza. O que acontece é assim, eu falo que os problemas no relacionamento de casal têm uma origem, na maioria das vezes. É a dificuldade da pessoa de se desprender dos seus pais. E quando as pessoas falam, não, mas meu pai já morreu, eu nem conheci meu pai. Né? Não, meu pai mora lá no Japão. Isso não quer dizer nada, porque esse desprendimento, eu não estou dizendo do espaço geográfico. Sim. Não estou dizendo de questões físicas, estou dizendo de questões psíquicas e emocionais. Então, é assim, um casal, quando ele se casa, o que se espera é que ela deixe pai e mãe,
ele deixe o pai e a mãe para agora construir uma única família que precisa de toda atenção e prioridade. Sim. Porque os nossos pais nos amam incondicionalmente, mas a relação de casal, o amor não é incondicional. A troca precisa ser em equilíbrio. Não é incondicional, Olha só, tá não. vendo? Eu Não. falar no meu namoro que era incondicional, eu tava errado. Fran, então vamos mudar isso. Fran. Isso é reflexo. Precisa fazer a terapia da Mirelle. É, Da Mirelle. é isso mesmo. Isso é reflexo das comédias românticas. Ih, é mesmo. Né? Assisti Tá muito vendo? filme de princesa na Disney. Exatamente. No filme da princesa, qualquer um pode fazer o que for que no final vai dar certo. Não, e eu fiquei chocada. As novelas, é. né? Novela das 9. A minha primeira É briga... a princesa aqui da mesa e eu não. A minha Eu primeira já briga... gosto da Você gosta já das... da Mulher Maravilha lá. ó. Maravilha. É. Eu sou a Bela e a Fera lá. Mas Ó, a Mulher Maravilha, no final, ela fica sozinha, né? Por isso que eu te olhei, eu falei, eita, Oi. lascou, né? Porque É isso sempre esse mesmo. negócio de mulher muito, essa mulher moderna aí, o pessoal Poderosa coloca muito, demais. poderosa, empoderada, coloca lá. Não, mas eu não quis dizer nesse sentido, não. Eu quis dizer... Não, viu? Não. Não viu o marido da Lud, ela não quis dizer nesse sentido. Não, hein? não quis dizer. Mas Inclusive, eu... É porque assim... Ela até se confundiu. Não é É, não. que ela ficou com medo, Pedro. Ela não é Mulher imagina, Maravilha. imagina. Eu e o Pedro, nós somos muito tranquilos sobre isso. E assim, o Pedro sabe, inclusive, né, tudo sobre Sim. mim. Ele e eu também. A gente era amigo, inclusive, antes de se relacionar. Porque a gente leva muito em consideração a questão cristã, né? As Sim, bases, né, sim. cristãs. E eu acredito nisso. Porque eu acredito que, assim... Tem toda essa questão do inconsciente, dos traumas, mas para a gente ser completo e íntegro, né, é preciso dessa parte do espiritual, né? Que sem Sim. essa, no sentido das bases, eu mesmo, eu não tive pai e mãe em igreja. E eu fui para a igreja sem os pais, o Pedro também. Então, as nossas referências foram muito dentro de igreja. Então, a gente abriu mão daquilo que era... ali de pai e mãe, né? Porque a gente teve problemas e tudo, Sim. né? Minha mãe teve muitos problemas no passado, a família dele também, mas a gente decidiu fazer Romper. novo, né? Claro que temos nossos erros, nossas dificuldades, veio com a gente também muita coisa, né? De pai, de mãe e tudo, a gente tenta sempre olhar para essa questão, mas a gente se apega mesmo aos valores cristãos. Então, Lud, esse é um ponto importantíssimo da gente tratar. Porque eu acho que a igreja precisa de uma percepção bem profunda a respeito disso, né? Eu vejo uma diferença muito significativa do avanço do cliente que realmente é cristão e do que não é. Tem isso. Né? O tem avanço da pessoa cristã é muito mais rápido, né? Às vezes mais profundo, não é uma regra, mas às vezes é muito maior. A velocidade com que ela consegue se superar. Só que a gente precisa entender, vou falar de uma maneira geral, não estou falando de uma questão específica, tá? A gente precisa entender que muitas vezes a gente aprende os princípios cristãos aqui. E às vezes a gente não trata o coração durante o processo. Então, assim, a gente tem um entendimento, mas os sentimentos, eles não foram transformados. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. E aí, por isso que o índice de profissionais cristãos, de pastores, de toda forma de religião, né, de não terem bons resultados na família é alto. Eu acho que Inclusive linka de muito, né? psicólogos também. Muitos psicólogos não têm resultado bem sucedido na própria família. Tá? Cristãos. E também não cristão, Sei. né? Por quê? Porque tem um entendimento, mas não tem Sei. a transformação Faz do sentido. sentimento. Sim, faz sentido. Né? E eu costumo dizer assim, nós não chegamos até Deus sem curar o coração em relação aos pais. Porque senão a gente entende Deus, mas a gente não sente Deus. E isso é algo bem sério, é algo que a gente precisa entender profundamente. E acompanha, né? É um processo que ele é em conjunto, né? Não é separado, é muito... Por isso que eu falei, eu vejo isso que você está falando, e eu acho que isso faz falta mesmo. A gente precisa compreender essas partes todas que envolvem, né,
todo ser humano na sua complexidade. Eu acho assim, que até linka com o que a Fran falou. Muitas vezes, se a pessoa não tem esse entendimento, então ela é levada a uma regrinha. Uma regrinha, muitas vezes, da igreja, mas que essa pessoa ela não é completa. Então, assim, né? Vamos para a prática. Aí a pessoa entendeu lá que o princípio é honrar pai e mãe. Aí ela acha que honrar pai e mãe saiu de casa, você casou. Casadinha, bonitinha. Casadinha, bem-sucedida no trabalho, tem os filhos, e aí ela não reclama dos pais. Ela vai domingo na casa do pai, ela vai domingo na casa da mãe, né? E não reclama, tá seguindo a vida dela. Só que no coração tem dores que não foram curadas. E hoje, o que eu tô buscando mostrar para todo mundo é que a lei da atração não é por aquilo que a gente pensa. Pensar que tá honrando pai e mãe não é honrar. A honra, ela só acontece quando esse coração é curado e o sentimento que sai dessa pessoa é um sentimento de concordância. Sim. Porque enquanto eu tô discordando, eu tô criticando, no fundo eu tô julgando Deus. Que foi quem escolheu essa família para mim. Sim. Então, a pessoa acha que ela tá próxima de Deus, mas ela tá muito mais distante do que ela imagina. Eu falo que me preocupa muito mais a pessoa que tem a teoria forte, mas que não tratou o coração, do que aquela que se diz rebelde. Sim. Geralmente a gente tem melhor resultado com os rebeldes, entendeu? Sim. Porque eles estão abertos. Não, Então, e eles quando já eu se falo, revelam, né? Eles já estão ali já do tá jeito que eles são. declarado. Né? Então, assim, a resistência é menor. O outro, ele, na verdade, se engana E eu de que ainda tá no acho, caminho. eu ainda acho que se essa pessoa ainda tiver com esse vício religioso, é pior ainda, né? Sim, a religiosidade é um dos pior. problemas mais sérios que a gente tem. Né? Muito discurso e pouco movimento no sentimento. Né? Até porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. E é um Racional, aprendizado né? racional. A fé, ela precisa ser racional. Sim. Né? Porque se ela for um sentimento, na primeira dificuldade, você perde a fé. Sim. Né? Mas ela precisa acontecer com essa consciência de que é tratando os sentimentos que a gente resolve as relações. Então, quando eu falo que um dos problemas mais sérios do casal é não conseguir se despedir dos pais, eu não estou dizendo sair de casa. Eu estou dizendo assim, se despedir de todas e quaisquer expectativas. Então, das críticas, dos julgamentos, da pena. Gente, não tem coisa que prende mais alguém, a própria família, do que a pena. Ai, coitada da minha mãe. Né? Minha mãe não teve o que eu tô tendo. Tem gente que fala, não, mas eu sou muito amiga da minha mãe. Eu falo, Deus que me livre. Não existe essa história de amizade entre mãe e filho. Eu costumo dizer assim, se você entendeu a sua mãe como sua amiga, você está rebaixando ela de patente. Exatamente. Porque amigos, a mãe que diz, eu sou amiga da minha filha, está se rebaixando. Mãe, nós só temos uma. Meus filhos, Pai. quando me tratam como coleguinha, falam, eu não sou sua coleguinha, olha só, isso sou sua mesmo. mãe. Pai, nós só temos uma. E a tarefa desses dois é nos conduzir na vida. Nós não temos tarefa de conduzir filho. Ou de conduzir amigo. A gente tem tarefa de conduzir filho. E quando essa mãe se coloca como amiga, na verdade é uma carência, né? É uma coisa mal resolvida, né? É uma dor não superada. Não é? Já Exatamente. observei. Então, quando a mãe e o pai, eles têm dores não superadas, eles vão transmitir isso para a geração seguinte. Né? E é natural, a pessoa que não evoluiu emocionalmente, ela espera que o filho supra o vazio dela. Então, ela deixa de colocar limite porque ela tem medo de ser excluída e abandonada. Ela ainda tem a expectativa de que o filho preencha o vazio. Isso é extremamente sério. Esse é um dos problemas mais sérios que a nossa sociedade enfrenta. Porque a mulher, quando ela tem filho, qual é a tendência dela? Se afastar do marido, se apegar ao filho e colocar o filho nesse lugar de preenchimento de vazio. Sim. Esse homem se sente abandonado, geralmente é um homem imaturo, que foi criado por essa mãe, que também pegou ele para suprir esse vazio. Aí ele não Nossa. consegue se posicionar. Meu Deus, é uma linha, né? Que ciclo vicioso.
Ele não consegue se posicionar para dizer para a mulher, peraí, o filho veio depois, a prioridade aqui sou eu e você. Eu acho que eu já a escutei. gente treina ele para a vida. 100% das minhas amigas já falaram, viu? Eu acho. Nossa, quando eu tive filho, eu vi que eu não precisava de mais ninguém. Aí, exatamente. Tipo assim, meu marido não precisava mais de marido, não precisava mais de ninguém. Então, essa é uma mulher que emocionalmente, psicologicamente não cresceu. Não entendeu o papel de mulher. E todas não pareciam entendeu tão o papel... grandes, tão maduras. Nossa! Mulher Maravilha. Né? Olha, descobriu uma grandiosidade. Não é isso, não então. É. Não é. Não é, porque essa mulher deixou de enxergar que esse filho é esse marido. Ela deixou de enxergar que não seria possível esse filho sem esse marido. Que o maior presente veio através desse marido e de Deus. E aí que a mulher se perde, porque ela começa a se tratar como se ela tivesse esse superpoder. Ela gerou isso. Uau. Eu falo que um dos equívocos grandes da mulher hoje é ela achar que ela gera a vida. Ela não gera a vida. Ela é a terra, o homem é a semente. O homem deposita a semente na terra, mas quem faz crescer é Deus. Mas... E essa falta de consciência faz com que a mulher abandone o papel de mulher. Tá? O homem, nessa postura mais covarde, porque também vem de uma relação onde ele criticou o próprio pai. Um homem que critica o pai dele, ele perde toda a força de condução da mulher, da família, dos negócios. Olha. É. Então, quer dizer, o filho que critica o pai sofre essa consequência? E a mulher que critica a mãe. A gente pensa assim, ó, o homem, a força masculina vem do pai. A mulher, a força dela feminina vem da mãe. A força feminina, vamos pensar lá no óvulo. O óvulo acolhe. Mas quem movimenta, luta e disputa espaço é o espermatozoide. A força masculina é de luta, é de enfrentamento. Já é representativo desde de sempre, né? Desde sempre, desde o início da vida. Que lindo, Tá? é muito lindo. É muito lindo. E deveria ser muito natural. O que faz a gente se perder, é o entendimento distorcido, distante do que acontece do coração. Então, observa o que acontece. Nesse caso, o problema mais sério é que a mulher, quando ela critica a mãe dela, ela está indo contra a força feminina dela. Mãe, te amo. Naturalmente. Te amo, mãe. Naturalmente, o que acontece? Ela vai desenvolver mais a força masculina. E o homem que critica o próprio pai, ele desenvolve mais a força feminina. Aí, diante de uma situação onde ele está sendo excluído pela mulher, qual deveria ser a postura desse homem? Meu amor, vem cá, vamos sentar aqui, vamos entender melhor o que está acontecendo aqui na relação. Eu vim primeiro do que o nosso filho. A nossa tarefa aqui é treiná-lo para a vida, empurrar ele para a vida. A hora que ele for embora, nós vamos ficar sozinhos. Então, é melhor a gente saber se relacionar, se fortalecer aqui, manter ele dentro de casa do jeito que precisa na hora. Mas o que acontece? Esse homem não consegue fazer isso. Ele começa a disputar com o filho, ele começa a se sentir menor, começa a procurar a mulher na rua para melhorar a autoestima dele. A mulher em casa começa a se sobrecarregar, puxar esse menino para ela, não querer saber desse homem, porque agora ele já fez o principal mesmo, né? Ele tá me dando trabalho, porque tá mais como um menino do que como meu homem. E aí o casamento acaba. Né? Aí aconteceu por causa da traição. E todos já têm as suas desculpas perfeitas, né? Perfeitas, desculpas perfeitas. Ai, Lud, mas a Mirella deu a deixa com uma pergunta, posso? Sim, posso claro. Eu tenho que a Lud tem um monte de perguntas. É a última, prometo. Tá. Não, só quero falar uma coisa. Sim. Olha que bacana a reação da Fran quando eu falei que a mãe, né, era a nossa força. É exatamente isso que as pessoas fazem. Eu entendi a importância da minha mãe. Eu amo minha mãe. Agora tá tudo resolvido. Nunca mais vou pensar essas coisas. Mas os sentimentos não tratados, eles continuam lá. E a cura, ela só vem quando acontece um arrependimento genuíno. Eu quero deixar isso muito registrado. A cura, ela só acontece quando o sentimento de arrependimento é muito profundo. E aquela pessoa começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Mas na maioria das vezes as pessoas entendem,
E aí, por que elas não querem pagar o preço? Não, eu não quero perder meu marido. Não quero que meu filho continue agitado, agressivo do jeito que ele tá. Melhor eu reconciliar com a minha mãe. Entende? E aí, a reconciliação não vem. Porque não é uma reconciliação pelo entendimento, pelo propósito. Ela mudou o Né? pensamento, mas não transformou o sentimento. O sentimento sim. Continua guardado. As Entendi. memórias de dor não tratadas, as dores estão lá. Ah, tá. Então, Compreende? entendi. Porque, assim, não é só o entender, não é só o entendimento. Não, exatamente. O É entendimento é verdade. só 10%. Sim. O entendimento, ele trabalha consciente e subconsciente, mas ele não acessa o inconsciente. Por exemplo, às vezes o trauma tem a ver com os 10 primeiros dias dentro da barriga da mãe, que a mãe nem sabia que estava grávida. Exatamente. Entendeu? Aham. Então, não adianta com essa pessoa, por exemplo, eu já tive caso em consultório que a mãe caiu, não sabia que estava grávida, bateu o carro, vários casos. A mãe se afogou, tem um caso muito interessante, assim, a mãe se afogou e a pessoa, quando está afogando, ela quase mata a outra, né, que tenta Sim, salvar, sim. porque ela está se debatendo. Uhum. E aconteceu isso com uma paciente minha com 67 anos de idade. Ela chega com transtorno de ansiedade, com crise de pânico. Ela não podia ver água. Nossa. A situação já estava tão séria que ela não podia ver água que ela entrava em crise. Agora você imagina, a pessoa viver sem poder ver água porque entrava em ansiedade. Quando a gente foi acessar o inconsciente, trabalhar o inconsciente dela, ela acessou uma memória de que a mãe grávida se afogando, o pai entrou para salvar a mãe começou a se debater, quase afogou os dois e o pai deu um soco na mãe, desacordou a mãe, né? Para conseguir tirar a mãe da água. Qual foi o efeito disso para a vida dela? Um feto, gente. Ele não entende o que está acontecendo. Ela desenvolveu uma raiva do pai enorme, cresceu assim, odiando o pai, consequentemente, nunca conseguiu ter um relacionamento duradouro, problemas sérios com os filhos homens, porque na cabeça dela, homem era sinal de agressão. Sim. Entende? Aham. E uma dificuldade enorme com a mãe, porque a mãe quase morreu e quase matou ela. Então, ela desenvolveu uma relação com o pai e com a mãe como se eles não fossem confiáveis. E esses pais haviam feito tudo por ela. Entende? Nossa. Então, uma mulher dessa, nos fatos evidentes, no que ela tem consciência, não tem motivo nenhum Sim. para estar magoada Nossa. com os pais. Então, ela ouve uma teoria dessa, ela começa a mudar os pensamentos. Mas não tratou as Sim. memórias inconscientes. Então, lá no fundo, ela vai estar sempre resistindo os homens, inclusive os próprios filhos. Lá no fundo, ela vai estar sempre achando que os relacionamentos, eles acabam sendo perigosos. Ela nunca vai conseguir se entregar até ela tomar consciência disso. Então, Sim. durante o consultório, na sessão, ela acessou essa memória. Aí, um dia, ela conversando com a tia dela falou, nossa, sua mãe afogou mesmo. Aí, contou a história e falou, nossa, mas sua mãe nem sabia que estava grávida de você. Uau, né? Né? E já estava. Então, a sensação dela de abandono, de risco, de perigo, esse medo que, inclusive, virou, né, fisiológico, né? O corpo dela realmente alterava todo, era em função de uma memória que ela nem sabia e estava lá. E hoje ela mora numa casa com piscina. Por quê? Porque foi curada. Tô brincando. Ó, Você casa, conhece ela, né? Essa é uma casa com piscina, funda. eu parei para pensar, será? Né? Eu não sei, mas que ela tá hoje com maridão, né? tá que tá indo bem, ela Melhor está que a piscina. legal. em paz, né, com os filhos. Parou com essa resistência, né, com os filhos homens. E é incrível, né? Porque aí a vida entregou para ela filhos homens, claro, Olha, né, só. para se curar, né? Olha Tem, só. tem no seu Instagram, tem um título de um vídeo aqui que diz o seguinte: como descobrir uma traição? E é essa pergunta que eu ia fazer, né? Como descobrir uma traição? Esse tema, traição. Sim. Conta pra gente, assim, o que você contou lá e quem não assistiu pra ver agora no podcast. Tá bom, gente, vamos lá. São tantos vídeos, né? 3.000, acho que nós estamos aí uns 3.100, 3.200, né? Material. Então, eu não lembro específico. Mas eu costumo dizer assim, pra quê? Ah, sim. Pra que descobrir uma traição?
Porque eu sei que deve chegar pessoas em você lá assim, eu quero descobrir, será que a pessoa tá me traindo? Né? Exatamente. E aí eu costumo perguntar assim, para que você quer descobrir a traição, né? Geralmente a pessoa que vai atrás, que tá nessa luta, ela só tem um motivo. Ela quer acabar com o relacionamento. E ela quer acabar com o relacionamento de consciência leve. Porque tem uma desculpa boa. Tem um motivo bom. Imagina. É a desculpa perfeita. Eu vou Né? terminar porque eu tô sendo traída. Sim. Né? Porque ele tá aprontando comigo, porque ele não é confiável. Mas a verdade é que inconscientemente a gente sabe quando a gente tá atraindo um parceiro que vai aprontar. E geralmente a gente atrai esse parceiro porque a gente também inconscientemente não tá tão disposta a ficar nessa relação. Não quero permanecer, então vou procurar alguém para terminar logo em seguida, né? Exatamente. Vai ter motivo aí, né? Então eu costumo dizer que há fome com a vontade de comer. E os movimentos inconscientes que levam à traição, geralmente eles não são considerados. A gente sempre pensa na traição como culpa do traidor. Sempre, né? Mas eu costumo dizer que, na verdade, tanto o traidor quanto o traído são responsáveis no processo. Porque é uma relação de troca. Né? E se em algum momento houve uma disfunção, que seja no processo seletivo, eu brinco assim, que seja no recrutamento, na seleção inicial, né? Tem responsabilidades inconscientes das duas partes. Entendeu? Sempre. Na ação ou na omissão. A gente está sempre pensando na ação, mas a gente nunca considera a omissão. Tá? Por exemplo, uma mulher, quando o filho nasce, ela puxa o filho para ela e exclui o marido da relação. Né? Um homem, quando a mulher dele é muito guerreira, né? Essa mulher moderna que faz tudo e ele fica como uma criança, não se posiciona, a autoestima dele cai, e aí para ele se sentir melhor, ele se envolve com uma mulher na rua. Né? Aí ele fala, mas a minha mulher não me dava atenção. Né? Mas isso é responsabilidade dele, ele também não cresceu para ser o homem que ela precisava. Né? E se essa mulher busca outro, então ele se coloca, um homem... Se essa mulher encontra um homem na rua, ele se coloca como vítima. Sim. Né? Então, é sempre assim. Os dois têm sempre responsabilidade. Né? E o processo de traição ele é mais difícil porque só existe solução se houver perdão. E o perdão só é possível quando a gente enxerga a responsabilidade dos dois. Na ação ou na omissão. Sim. E o mais sério disso é que, geralmente, o casal passa por isso por questões que eles não resolveram lá na história com os pais. Meu Deus, Entendeu? que sério, né? Que sério, né? É. E assim, tantas mulheres, né, que tiveram, principalmente mulheres, vamos pegar a experiência de mulheres antes que tinham muitos filhos, Sim. né? E aí um trauma da primeira gestação, ela também vai passando para as outras, ou não, é só daquela? Não, a tendência Então, é... imagina, né? Não, e é importantíssimo isso que você falou, porque o processo de gestação é um processo muito dolorido para a mulher. Sim. Né? E na maioria das vezes, o homem imaturo ele não participa disso. A mulher também imatura não sabe como envolver, e é muito dela mesmo. Né? E aí, o que acontece? O apego da mulher com o filho também não é porque a mulher é imatura. Muitas vezes é porque houveram questões inconscientes nessa gestação, que ela não soube na consciência, mas ela sentiu que o bebê correu risco, por exemplo, e aí ela tem medo do bebê morrer. E como ela não curou isso, gente, depressão pós-parto, é muito, muito, muito comum acontecer isso. Algo na gestação que a mãe não soube, entendeu? E isso trouxe para ela essa dor. E aí ela desenvolve esse medo do filho morrer depois. E às vezes ela continua com esse medo, do filho tá lá com 60 anos, ela continua com medo. Porque o medo não foi tratado. E às vezes ela se afasta do marido por um medo excessivo, não curado, né? E Lude, não só a mãe tem de transferir isso para as próximas gestações, como o bebê sente a dor do irmão dentro do útero da mãe. Nossa.
Nossa. Isso é tão forte que, às vezes, a mulher que perdeu o bebê que nasce depois, ele nasce sentindo as dores do irmão que morreu na perda gestacional. Nossa, meu Deus. É muito sério. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Né? O fruto do que a gente vive hoje na nossa sociedade tem a ver com a falta de informação e com as informações distorcidas. Sim. Porque, observe, eu estou mostrando para vocês que o mais sério que a gente precisa aprender a tratar são os sentimentos e as emoções. Sim. Mas a gente vem de uma cultura que sempre ensinou que lidar com sentimentos e emoções é fraqueza. Isso mesmo. Você não tem que Exatamente. fazer isso. Exatamente. Isso que vem na né? minha cabeça. É fraqueza. Então, uma... nós estamos pagando o efeito desse bloqueio. Sim. Um bloqueio cultural. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas padecem, elas adoecem, porque elas não sabem lidar. Né? E aí a gente inclui, inclusive, as religiões nisso. Sim. Né? Que eu acredito sim. mesmo que o desenvolvimento da espiritualidade é Sim. fundamental para um bom resultado, mas muitas religiões, elas tratam o entendimento, mas não ajudam na transformação dos sentimentos. Exatamente, porque quando você falou sobre o entendimento, que eu falei assim, então não é só no entendimento, porque a gente fala muito na igreja, e aí trazendo todas, não estou falando de específica, nada não, mas assim, trata o entendimento, né, o racional, principalmente igrejas históricas, né, essas mais que trabalham muito a palavra, né, ali os escritos, e no trabalho os sentimentos, né. Sim. Então essas talvez podem até ser mais prejudicadas, né. Com certeza. Talvez. E pensa, isso vamos colocar em todas as áreas, né? Vamos falar dos psicólogos e dos terapeutas. Muitos têm um discurso, um entendimento extraordinário. Mas adotam métodos que não trabalham sentimentos. Sim. Né? Então, às vezes eles são ótimos para ensinar o conhecimento, mas não ajuda a pessoa a mudar o sentimento dela. É por isso que eu faço muita questão de ter nas redes sociais diariamente conteúdo para transformar sentimento. Eu procuro falar de uma maneira onde eu toco o sentimento da pessoa. Né? Porque se você não for capaz de ajudar a pessoa a resolver o sentimento dela, na minha visão, você está criando um problema e não uma solução. Não, e agora eu entendi tão bem essa questão com a sua ajuda, né? De entendimento e inconsciente. Sim. Eu lembro que eu tenho um entendimento, por exemplo, aconteceu esse ano. Entendimento de que sorvete faz mal. Sim. Né? Que tomar milkshake todo dia não é legal. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, que tomar de vez em quando, uma vez na vida, também tudo bem. Né? O que acontece? Eu não me permitia tomar milkshake. Sim. Porque faz mal. Mas e a vontade? E o desejo? Tá lá. Né? E esse ano, eu tomei meu primeiro milkshake na vida. Eu nunca tinha tomado milkshake. Sério? E aí, eu tomei meu milkshake. E aí... comecei a tomar toda semana. Não foi bom, não. Foi uma vez por semana. Mas, quando eu comecei a pensar e contei pra alguém que eu tomei o milkshake, gente, eu fiquei chorando 1 hora. Porque eu falei, eu tomei o milkshake. E eu não sei se eu devo tomar esse milkshake ou mais ou menos. Eu não achava o equilíbrio do milkshake. Uma coisa tão boba. Mas veio um sentimento tão grande daquilo. Gente, de onde tá vindo esse sentimento aqui? De um simples milkshake. Então, não é? Olha, esse exemplo, ele é lindo. Pra gente entender, assim, ó, que muitas vezes a gente desconsidera a nossa humanidade. É isso mesmo. Eu falo assim, gente, o fato de você querer não quer dizer que você vai fazer. Sim. A força do inconsciente nos mostra isso muito claro. Querer não é sinônimo de conseguir. Se fosse, todo mundo ia estar magro. Se fosse, todo mundo ia estar sendo fiel nas suas relações. Bem-sucedido financeiramente. Bem-sucedido, entende? Então, entre querer e conseguir, existe uma distância gigantesca que é imposta pelo inconsciente. Enquanto a gente não consegue, e é estranho a gente pensar, que culpa é essa? Não faz sentido. A culpa por um milkshake. Mas, na verdade, essa culpa, ela não fala só da sua relação com o milkshake. Ela fala da sua relação com a vida. Sabe? Essa coisa de, às vezes, isso eu não posso, então eu não faço de jeito nenhum. E
mesmo que a minha humanidade peça, eu vou me segurar. Entende? E às vezes a gente se exige num nível que a gente nem tá percebendo. Tamanho é o discurso, o entendimento do modelo perfeito que a gente tem que seguir. Né? Eu falo muito, quer ver um exemplo muito forte? Tem uma coisa que eu falo, eu nunca vi outra pessoa falar sobre isso. Isso é muito sério. A gente tem esse padrão hoje de beleza estética. Sim. A mulher tem que ser uma mulher magra. A mulher tem que ser uma mulher, né, poderosa, né, siliconada, bumbunzão. Só que, gente, atingir esse corpo não é simples. E tem gente que nunca vai atingir também, né? Eu, por exemplo, vou atingir o corpo. Não, Lud, você já atingiu, para. Sei, para. Aquela eu também acho que ela atingiu. Vem não, hein? Vem não. Mas o que acontece? Às vezes a mulher faz. Ela faz. Eu fui consultora de uma academia durante muitos anos. E às vezes ela tá lá fazendo a nutrição de forma adequada, ela tá com personal, ela tá se exigindo e ela não dá conta, né? E o que acontece com muita frequência é que as mulheres, elas sofrem perdas gestacionais e elas não sabem. É verdade. Várias perdas gestacionais, às vezes, ao longo da vida. Sim. E o que acontece com esse corpo é que ele não entendeu que a gestação terminou. Uau! Então, ele continua se comportando como se ele estivesse gestando. Nossa! Entende? Então, essa mulher não consegue controlar os hormônios, o apetite, o sono. Então, é tão estressante para ela tá ganhando peso. Olha, parte dela diz, você vai ter seu bebê. E a outra parte diz, não é mais possível. Mas isso dentro do processo de aborto espontâneo? Sabe, várias mulheres têm aquela sensação, eu tô grávida. Não veio, não tô. Às vezes ela tava e perdeu. Então, muitas mulheres têm gestações que elas perdem e elas não sabem. Sim. E quando a gestação começa, não importa se durou 2 dias, o corpo se abre para a vida. Sim. Né? E quando esse bebezinho morre, com 2 dias e ela nem soube, a dor da morte está no corpo. Gente, olha que Percebe sério, o tanto que é sério isso? Muito. Muito sério. Aí você imagina essa mulher que exige dela nesse nível. De que ela tem que dar conta, todo mundo dá, por que eu não dou? Mirela, E o sofrimento do corpo e trabalhando no caminho contrário, inconscientemente. Inconscientemente. Então, essa mulher, ela precisa ensinar para o corpo, descobrir que ela teve a gestação, para ensinar para o corpo que a gestação terminou e que ele precisa voltar a um funcionamento, né, de uma mulher que não está gestando. Como a maioria não sabe disso, aí vem o vazio. A depressão. A falta desse bebê. Aí a falta do bebê, ela não sabe que é por um bebê. Aí ela começa a achar que é o marido que não tá sendo... Tá faltando. É o marido que não faz companhia para ela, porque etc e tal. É o marido que faz tudo errado. É o marido que não comprou a casa, que não trocou o carro, que, né, que não faz as viagens. Entende? Meu Deus, que difícil, né? Gente, Marido a tem que importância da saber terapia, muito. a importância de terapia. Marido tem que saber das coisas que a mulher passa. Né? Tem que saber de psicologia, tem que saber de temperamento. Tem que saber temperamento, saber. do ciclo hormonal da mulher. Tem que saber, né? Tem que entender. Eu falo assim, o homem nunca vai conseguir compreender na dimensão do que é a vida de uma mulher, né? Essa tarefa de gestar uma outra vida, eu falo que ela aproxima a mulher muito da morte. A mulher fica muito próxima da morte quando ela gesta. Eu também acho que é muito por aí. Por isso que muitos homens dizem assim, eu perdi minha mulher depois que o meu filho chegou. Mas por quê? O medo de morrer, o medo de perder. E tem motivos inconscientes sérios para isso. Tanto na história das mulheres que vieram antes, como às vezes nessa gestação. Né? Que o homem não soube. Eu falo a verdade. Quando eu fui as 2 vezes para a cesariana, eu já fui e penso assim, nossa, se eu morrer, eu posso entrar e não sair. Eu penso assim. Né? Sim. A mulher, ela já pensa assim, eu penso muito assim. Amor, não, mas isso aqui, porque no futuro,
né? Se acontecer, por exemplo, de eu morrer, eu penso muito no conhecimento que eu levo comigo. Eu falo, gente, tira esse conhecimento de mim, tira. Tira, eu quero, né? Eu quero estar ali para morrer e sabendo que eu deixei isso aqui para as pessoas, né? E ele não gosta que eu falo isso. Ainda bem que Às tá vezes tudo eu falo, gravado se aqui no você- seu Instagram, graças a Deus. Isso mesmo, isso tem muito mesmo. conteúdo, É. né, pra nós. É isso mesmo. Tô preparando aí uma sucessão ali, ó, que é para cuidar de tudo também, né? Vamos exatamente. deixar. Então, daqui tudo 50 ordenado. anos, 60, aí essa talvez você pode pensar nisso. Uns 70 também. Mais uns 70 eu dou conta. Amém, amém. Mas é isso. Mas a mulher, ela pensa nisso. É natural para uma mulher pensar e se preparar de alguma maneira, porque a visão da mulher está muito relacionada a isso. Né? E às vezes o homem não. O homem está mais no aqui e agora. E às vezes o homem quer até tirar a mulher disso. Né? Ele quer trazer a mulher para uma visão diferente. É onde eles se complementam. Mas às vezes, por não entenderem nem a mulher como o homem funciona, a mulher entende que é um descaso do homem. Né? Que ele não está importando, que ele não está dando valor, né? Que ele não está sendo sensível. É assim que a gente pensa, inclusive eu, tá? Quando eu entro nas crises com meu marido, eu penso do mesmo jeito. A sua mulher, a mulher Davi, pensa isso dele. É isso mesmo, É isso que a sua mulher pensa de você. É. E o homem, em contrapartida, tem os movimentos dele lá que não compreende, né? O homem às vezes pensa, nossa, mas é dramática, só pensa em doença, né? Só tá vendo o problema. Mas ele não tem noção da dimensão da alma, da dor da alma de uma mulher, né? Então, eu acredito que a informação adequada, ela realmente cura, né? Cura. Sim. Mas o problema é que a gente está tendo muita informação inadequada. Sim, Né? inadequada. Informações superficiais, né? Porque o que chega não é sempre o que é preciso, né? Sim. E adequado. A gente consome muita porcaria antes de chegar a coisa boa, né? E o sério é que a gente consome a porcaria na certeza de que a porcaria é que é a cura. Né? Então, assim, eu acho que a gente está numa fase mais difícil do que antes. Muito. Porque muitas informações que te tiram do centro, né? Muitas. E por isso que o nosso país está nesse nível, né? De ansiedade, né? Se destacando aí como um dos primeiros em ansiedade. Sim. Né? Por quê? Porque aí você pega um monte de informação aqui, ó, que te tira da rota, né? E aí, quando você vê que você acorda, a vida passou e você não teve o resultado que você realmente merecia, né? Exatamente. A Mirella vai tomar um pouquinho d'água, a Fran. Enquanto isso, a gente vai falar aqui sobre um parceiro, né? Nós vamos anunciar, né, o lançamento aqui do livro do Theo Almeida, o nosso parceiro, o nosso colaborador do Cordas também, é um parceiro querido, o Theo Almeida. Ele está lançando um livro, né? Chamado Ela, uma mulher que nasceu para brilhar. Então, é uma autoajuda, né? Um livro voltado para mulheres mesmo, né? Um autoconhecimento, crescimento pessoal. Então, é para a sua vida, mulher. Deu tudo certo aqui, né? Porque a gente está com a Mirella, sorteando um livro, inclusive, né? Vai acontecer um sorteio. O que você acha disso, hein, Fran? Quem escreveu Eu Quero, né? Na live, né? Eu quero. Nos comentários, a gente vai entrar em contato, deixa o seu contato que a gente vai mandar para você um livro do Theo Almeida, né, vamos te querido entregar Theo. pessoalmente lá na sua Tá casa. bom? Então, assim, quem quiser o livro, tá? Se a pessoa morar na praia, vamos mesmo. Aí que eu vou mesmo. Deixa Eu Quero nos comentários, a primeira pessoa que escrever, a gente vai enviar o livro para você. Pode entrar em contato lá no @corda social, @ludpires, Fran, e a gente vai mandar o livro para você, tá bom? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que você até tocou, Mirella, nisso. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais, a gente já está caminhando para o final, mas, assim, eu acho muito importante, porque a gente vê realmente, né, olha para as nossas mães e às vezes tem essa vontade, né, de sentir pena, às vezes de voltar lá na história e resolver alguma coisa para ela. A gente acha que a gente tem um caminho diferente delas, né? Eu já me peguei pensando muito nisso. A gente acha que a gente tem um caminho melhor. Melhor, exatamente. E eu fiz muito isso. Inclusive, o seu Instagram me ajuda muito a praticar coisas que eu apliquei
na minha vida e deu muito certo, porque eu já tive muito esses insights, assim, nossa, coitada da minha mãe, não sei o quê, mas com aquele sentimento honesto mesmo, de ter pena mesmo. Só que não é bom, é como você falou, porque o pior sentimento que existe é pena. Teoricamente, eu sei disso, todo mundo sabe, né? Mas a gente se vê pegando nisso, assim, pensando nisso. Como que a gente, então, lida com essa mãe sofredora, que sofreu tanto, que tem tantas marcas? Como que a gente pode pensar sobre essa mãe? No fundo, Lud, a gente sente pena porque a gente não daria conta de um destino igual. Uhum. Então, a gente não deveria ter pena. A gente deveria ter admiração. Eu admiro, Concorda? realmente. Mas, não, se existe pena, não há admiração. Entende? Sim, eu consigo entender que antes eu estava totalmente errada. Sim. Hoje, aí sim. Aí eu olho para ela e penso, é só admiração, sem pena. É admiração de verdade. Isso, mas na maioria dos casos, o que acontece? É uma admiração. Até tomar essa consciência e fazer, você falou uma coisa linda. É isso, é um processo. É um caminho diário. Eu identifico o sentimento e transformo. Eu identifico e eu transformo o que você tem feito. Tá? Mas a maioria, elas trazem uma admiração no discurso, admira, mas no fundo sente pena. E quando sente pena da mãe, também aciona em si a culpa. Por estar vivendo uma história diferente. Mas o que eu costumo dizer é assim, a possibilidade de você viver uma história diferente não é mérito seu. Não? Isso vem... Claro que não. Quem garantiu isso para você? Quem te educou? Mamãe e papai. Quem pagou sua escola? Quem te colocou para viver no meio social que você viveu? Quem facilitou para que você tivesse as informações que você teve? Então, o mérito do seu sucesso está muito relacionado ao que eles construíram para você. Quem te deu a vida, né? Quem te gerou. Exatamente. Percebe? Sim. Então, se a gente olhasse para isso e reconhecesse, não, tudo que eu trago, tem pessoas que falam assim, ai, Mirela, eu quero conhecer a sua mãe. Ela também deve ser muito sábia. Eu falo muito mais do que eu. Eu sou fruto, né? E é isso. Compreende? Então, aquela frase de quem tem pena acusa Deus, é porque quando a gente olha para a mãe, ou para o pai, ou para os irmãos que não evoluíram e sentimos pena, a gente está partindo do princípio que alguma coisa está errada. E aí, o que a gente quer fazer? O que Deus fez errado, né? O que Deus fez errado, escolheu, permitiu, né, essa história dessa maneira. Então, quando a gente tenta voltar e mudar a vida dos nossos pais ou dos nossos irmãos, querer trazer eles juntos, a gente cria uma desordem. Geralmente, muita briga na família, né? E a briga tem o objetivo justamente que você desista disso para seguir com a sua. E o mais sério, né? O casamento acaba. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que sentem pena dos pais, às vezes chegam no consultório e falam assim, Mirela, vou me separar. A gente não dá certo. Eu pergunto, quantos anos de casado? 30. 30 anos e vocês não dão certo? Não, nós não damos certo. E aí, quando você vai investigar a história, é porque os pais estão chegando no final da vida, estão doentes, não construíram a vida que esse filho ou essa filha queriam, não tem a casa, o poder aquisitivo. Aí a culpa faz com que eu termine o meu casamento aqui para voltar para cuidar dos meus pais, para superar essa culpa. Entendeu? Um amor em desordem. Porque você imagina para o pai e para a mãe, no final da vida, o que eles querem? Morrer em paz. Eles querem olhar para os filhos, ai, que bom, estão ficando com um bom parceiro, estão ficando com uma boa parceira. É isso. E não Compreende? se preocupar com o filho. Não, aí separa e acha que está ajudando, está criando um problema maior. Porque aí esses pais nem liberdade para morrer eles têm. Porque agora está com a filha em casa. Agora está com o filho que voltou para dentro de casa. E o filho achando que está ajudando. Não. Nossa. Né? Inclusive usa isso, né? Eu vou voltar para cuidar deles. Sim, inclusive eu tenho alguns casos no consultório de pais em estados vegetativos. E aí o filho, não, porque eu abri mão de tudo para cuidar deles. E quando a gente vai trabalhar e esse filho acessa o inconsciente, percebe que esse pai
não se despediu ainda porque tá cuidando dele. Aham. Né? Eu Nossa. falo, não, seu pai que tá cuidando de você, deixa ele embora. É. Faz sua vida funcionar. Como é que você abriu mão de tudo e voltou? Né? Porque a gente tende a querer segurar esses pais, né? Por quê? Porque no tempo adequado a gente não viveu o amor como deveria, com concordância. No tempo que a gente estava lá, a gente não concordou com eles, a gente lutou contra eles. E quando você luta contra eles, que você vai para a vida, você continua lutando contra todos os seus relacionamentos. E nada flui. Nada flui. E aí você tem medo deles partirem. Inevitavelmente você volta e quer ficar tentando segurar os pais na vida. Mirela, você nunca olhou assim para tantas pessoas assim com tantos problemas e pensou, meu Deus, esse povo não tem mais jeito. As pessoas não têm jeito. Que trabalho é esse? De não É um ver. trabalho sem fim. As pessoas não tem. Às vezes a gente não pensa dessa forma. Gente, as pessoas não têm jeito. Será? Você já pensou dessa forma ou não? Eu acho que se eu tivesse pensado isso com Você é uma muita pessoa evoluída, intensidade, né, Mirela? eu tinha desistido, Sim, né, de ajudar. Porque são tantos, né? Ela acredita que tem jeito. conflitos. Eu Não, acredito com assim, certeza. eu venho... Só de ouvir ela falar, ela É. né? Mas até pegando um pouco ali da coisa, voltando, né? Sim. Das escrituras, da gente saber que as pessoas, elas tendem a voltar sempre no erro, né? Ali Sim. na coisa do ruim, do, do mal, pecado, tal, não da sei o quê. dor. Nossa, e vendo aqui, a gente falou de tantas partes, áreas e tudo, aí você pensa assim... Você ainda continua com a esperança nas pessoas, eu admiro. O que acontece? Mas é Eu isso venho- mesmo, é uma missão, né? Eu venho da psicologia jurídica e da criminologia. Foi no Sério? crime... Foi no crime que eu descobri a força do inconsciente. E, de fato, na dificuldade que é você mudar um comportamento. Desde o mais simples, eu não vou pôr mais a toalha na cama, que minha mulher não gosta, até o mais complicado. Eu não vou mais matar, eu não vou mais estuprar. Nossa. Não são comportamentos simples de serem mudados. Então, assim, por um tempo, isso me fez realmente pensar assim, gente, mas a humanidade não tem solução, né? A gente passa por isso. Mas quando a gente começa a conhecer a bondade de Deus, né, a generosidade do nosso Pai que nos criou, e quanto mais a gente reconhece a nossa humanidade, a nossa imperfeição, o pecado que existe em nós, eu acredito assim, Lud, que você começa a concordar com a vida do jeito que ela é. Então, eu falo assim, eu me sinto uma privilegiada. Eu falo, tem gente que passa na vida, assiste às vezes 1, 2 milagres. Eu sempre Você vê- assisti e até realizei, né? Porque Deus disse, né, que a gente realizaria, porque Ele estava nos ensinando sobre isso. Eu vejo no meu consultório milagres todos os dias. Nossa, que Né? De maravilha. pessoas, de Graças a situação Deus. que você imaginava assim, não tem mais saída. De histórias. Né? De que- histórias. Mas eu falo que uma das coisas que eu aprendi a fazer no meu coração é me alegrar com a pessoa do jeito que ela é. Né? Então, assim, eu não tenho essa expectativa, eu ensino muito isso para as minhas alunas, de querer transformar o meu paciente a qualquer custo. Eu não olho para o Sim. meu paciente como se ele fosse um problema. Sim. Eu olho para todo ser humano como uma fonte infinita de recurso. Ele não é só a parte difícil. E eu acho que isso nos ajuda muito a caminhar com essa pessoa até que ela consiga olhar para a parte boa dela. Porque o nosso maior problema é que a gente foca na nossa parte ruim. É. Nosso maior problema é que a gente foca naquilo que nos falta e não naquilo que a gente tem, né? Mas se a gente começa a olhar para tudo que a gente tem, né? Para o amor de Deus, para a generosidade de Deus, para a disposição dele de nos ensinar a superar a nossa humanidade, né? O nosso pecado. Quando você olha a Bíblia, que você fala, gente, não tem nada diferente do que Sim. já acontece há Sim. quantos milhares de anos. Né? Só repetição, 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 né? Aí eu acho que a gente acaba desistindo dessa importância toda, sabe? Assim, eu falo assim, que quanto... É louco isso. Mas eu pensava em salvar o mundo, né? Nós temos os temperamentos da... Aí sim É. a gente frustraria, né? Se a É. gente pensa em salvar o mundo, aí sim a gente vai se frustrar, né? Aí é isso. é? Aí o que eu entendia? Aham. Na verdade, eu não conhecia Deus, né?
Essa tarefa não é minha, é dele. Né? Então, assim, era uma arrogância muito grande, no sentido literal da palavra, de desconhecer a força de Deus. E aí, quando eu comecei a sentir mais Deus e entender que a minha tarefa é servir meus irmãos, mas que Ele vai me tirar daqui e a vida vai seguir... Gente, você pensa, nós estamos debaixo do mesmo sol de Abraão e Sara. É o mesmo sol, é a mesma lua. Sim. As pessoas mudaram, mas o mundo não mudou, Deus não mudou. Você entende? Então, quando você começa a acessar isso e falar, eu não consigo mudar nada, eu posso muito pouco. Sim. E aí é interessante que quando você fala assim, eu posso muito pouco, Deus começa a te usar. Coisa linda, né? E aí ele começa a fazer coisas maiores. Eu E acho aí que a gente aprende a se alegrar com o pequenininho. E só da pessoa chegar ali do jeito que ela é, já é o belo, né? Já. Né? A pessoa chega ali com tudo que ela tem, do jeito que ela tá, né? Com cheio de problemas, né? Com as dores e tudo. Se ela chega para você, já é, né? O belo, né? Ela tá aqui, né? Eu falo muito isso para os meus clientes. Que bom que você tá aqui. Vamos caminhar junto, né? E eu falo muito assim, seja gentil com você. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando. Nós não conseguimos ter essa gentileza com a gente. A gente se Isso é muito autopune, cruel. né? Isso. Se O compara. tempo todo, né? Nesse mundo de redes sociais, né? Todo mundo Mas é perfeito, todo mundo tem resultados, não é? Mas já que a gente está falando muito, dessa visão cristã, né? Sim. Vocês estão puxando muito esse tema. A gente não pode deixar de dizer, né? Que essa culpa, essa autopunição, né? Vem de Eva. Pelo movimento inicial de Eva na relação com Adão. Da minha né? parte, assim, Mirela, eu puxo um pouco para nós, né? Como cristãos, justamente é um puxãozinho de orelha mesmo. Sim. É porque a gente precisa... A gente não é bom, né? Sim. Completamente. A gente precisa também dos profissionais. Sim. Né? A gente precisa da Mirela. Não é só, está na igreja, está tudo bem, está tudo resolvido. Então, eu penso dessa forma realmente, que nós precisamos ainda... É uma evolução mesmo, né? Sim. A gente igual em quando constante aprendizado, evolução. A gente precisa se movimentar mesmo, mexer em coisas que a gente precisa mudar, falar sobre coisas que a gente não fala. É igual na psicologia, né? Para mim, um dos maiores equívocos é você ter um paciente no consultório e não orientar esse paciente que ele tem que fazer um tratamento médico quando ele chega com quadro de depressão, de ansiedade, e que ele precisa desenvolver a parte espiritual. Né? Minha orientação para minha equipe a pessoa chegou, a orientação é que ela tem que desenvolver o espiritual, o psicológico e o físico. Porque somos seres transcendentes, biológicos e também a alma, sentimento, a gente é tudo interligado, né? Exatamente. Mirela, eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre o tal do homem infantilizado, porque foi pedido. Eu ia falar, nós culpa. Temos um pedido e é culpa necessário. de quem? Quem tá fazendo esses homens infantilizados, pelo amor de Deus? E eu vou defender os homens. Hein? Tem mulher infantilizada também. Mas isso não vai dar tempo de falar. Mas assim, lembra que eu já falei que a fome com a vontade de comer? Isso. Sempre. A mulher infantilizada encontra um homem infantilizado. E tá vendo? E você tá chamando o seu homem de infantilizado, pense se você não é também. Tá, então, e a outra pergunta também tão pedida, tão mexida aqui nessa questão é que só mulher, o problema tá só na mulher. Tudo é mulher, até as doenças é mais mulher. Tem gente que fala desse jeito, nossa, até as doenças pega mais as mulheres, né? Você já ouviu isso? Porque a gente tem uma carga mais pesada, será? Tudo é mulher, Mirela? A culpa dos homens infantilizados e de tudo, assim, dos filhos, todas essas coisas que a gente tocou aqui. Por que a gente fala tanto sobre a mulher? Realmente, é uma pergunta, né, que foi pedida para fazer aqui. Por que é mais na gente, assim? Talvez seja porque a mulher faz o papel mais importante da vida, que é gerar outra vida, né? O homem jamais poderá fazer isso. Pelo menos até que provem o contrário, né? Um homem não gesta. Então, essa é a tarefa mais complexa. E junto com essa tarefa mais complexa, vem também responsabilidades maiores, um nível de exigência maior. Né? Então, a gente pode definir se isso vai ser um peso ou uma graça.
Isso depende da forma como você vive isso. Depende do quanto você se cura. Né? Como a gente vem de antepassadas, né, que enfrentaram muitas dores, que desconhecem tudo isso que está falando, inclusive a gente na atualidade, a maternidade e o papel de mulher tem sido muito mais vivido como um peso do que como uma graça. Mas ele pode ser vivido como graça. Pode, gente. Se alguém quiser saber, Né? fala comigo. Eu acho uma graça. Sim. É muito bom. Eu amo ser mãe. Então, Eu também. sim. Eu vejo como graça, realmente. É uma graça. Só que da forma como a sociedade vive hoje, tá sendo tratado muito mais como um peso. Sim. Então, a gente entende a graça. Mas diariamente a gente não sente essa graça. Compreendem? Sim. Então, eu acho que o nível de exigência também vem disso. E tudo Tá. leva, todas as... a mídia, tudo hoje é voltado pra gente sentir que não é graça, mas é peso. Lude, Né? até nós mulheres. Nossa, Quando a gente se contribui, relaciona né, com isso. com outra mulher. É. Né? Outro dia encontrei com uma amiga e aí chegou uma outra amiga e ela falou assim, amiga, mas tá bonita não, hein? Tá faltando um batom aí. Né? Então, assim, nós fazemos isso. Eu falo assim, pra gente não é importante onde isso começou. O importante é quem vai parar com isso. Né? Será A que vida vai? da mulher é muito mais complexa do que a vida do homem. Mas não adianta a gente tentar descobrir quem começou. O importante é a mulher aprender a colocar os limites. Ela com ela mesma. Né? Ela fala, chega, eu não quero esse nível de exigência para mim. Então, eu vou começar a não me exigir tanto. Eu vou começar a não me cobrar tanta perfeição. Né? A tanta Sim. maturidade. Né? Eu falo, inclusive, para mim, porque as pessoas acham que porque eu tenho esse conhecimento todo, que eu domino todos os meus sentimentos e que comigo tudo é perfeito. E Não é, não? Não, eu sou bem mulherzinha. Daquelas assim, né? Minha sobrinha tá ali, tá rindo, né? Daquelas que quando tem que falar, começa a falar e não para mais, é discurso e fica brava, igualzinha a todas as outras. É tipo mãe mesmo, né? Olha lá. Né? Igualzinha a todas as mulheres. Então, eu acho que, primeira coisa, essa exigência, ela tem que ser retirada da própria mulher. É a mulher que vai resolver essa coisa da mulher, né? Que Sabe o que me vem, Lud? Assim, isso é muito forte que eu vou falar agora. Falta Deus. Sabe? Falta Deus. Eu vejo assim, eu sou uma mulher que meu sonho de vida era ter família. Eu imaginava casada com 26 anos, mãe de 3 filhos, trabalhando no meio expediente, cuidando de marido, filho, casa e trabalhando só para cumprir com um fator social que sempre me preocupou muito. Pronto. Né? Fechado. Hoje eu tô com 48 anos, nem parece. filhos não nascidos, né? Tentei ter filhos, não foi possível ter filhos nascidos e casei aos 44 anos. Que lindo. Eu só tive a oportunidade de me casar aos 44 anos. Sorte do sabe? seu marido, hein? Sorte, hein? Sorte Pretendente mesmo. Pegar uma Mirella. Tá vendo? Você casar com a perdeu, o Mirella. Rodrigo ganhou. Pretendente não faltou. Não faltou, tem Mas certeza. aquela que resolveu escutar Deus, né? E resolveu esperar. E vejo que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Mas eu quero dizer algo importante. Eu fiz questão de contar isso para vocês entenderem que isso está vindo de uma mulher que não teve filhos nascidos. Vários filhos que não nasceram. É uma forma de maternidade diferente, mas é uma maternidade, né? Importante e relevante. Mas eu quero te dizer assim, você sabe o que isso me ensinou? E eu vejo claramente que isso está totalmente ligado aos planos de Deus para minha vida nesse tempo. Eu fui preparada para estar aqui, ser uma voz ativa nesse tempo. A mulher que consegue trazer um filho na vida, na maioria das vezes, ela é grata a Deus aqui. Ela entende que foi Deus que deu, mas ela não sente. E aí ela age como se esse poder fosse dela.
E aí, ela quer educar esse filho na força do braço dela. Ela não confia nem no pai. Ela acha que esse pai é um problema, o irmão é um problema, a escola é um problema, tudo é um problema. Entende? E é estranho falar, mas na nossa cultura, as mulheres e os homens, os pais, impedem o filho de ver Deus. Nós vimos numa nação que é tida como uma nação muito cristã, mas que Deus é entendido, ele não é sentido. Porque para ver Deus tem que se colocar dependente dele, né? Você tem E que sair sentir. do controle total. Total. E aí, o que essas mulheres e esses homens fazem? Elas querem agir na força do braço. Então, isso que a gente vive, essa sobrecarga, essas confusões de papéis, é consequência da maneira como a gente decidiu olhar para o mundo. Né? A gente sabe que Deus existe, mas a gente não acessa Deus diariamente. Isso responde. A gente quer tempo de qualidade com o nosso marido, com os nossos filhos. Reclama que as pessoas não têm tempo de qualidade, mas a gente não tem tempo de qualidade com Deus. Né? E essa é a repetição do pecado original. Onde Adão errou, Eva errou. Quando eles perderam tempo, abriram mão do tempo de qualidade com Deus. E a gente está repetindo isso até hoje. Nós não acordamos e pedimos, Deus, me dê a direção de hoje. Eu vou cumprir aquilo que é a sua vontade, de acordo com... Gente, um criador não cria tudo que é criado na natureza tem um motivo. O copo ele foi criado para colocar líquido, o microfone para falar, a roupa para cobrir, tudo tem um motivo. Eu tenho um propósito. Como que o nosso Criador ia criar a minha vida sem um propósito? Compreende? E se foi ele que criou o propósito, ele tem um propósito para mim. Eu lembro da minha conversa com Deus dentro do útero da minha mãe. Eu lembro. Eu tomei consciência disso e sigo ali reto, nesse caminho. Agora, imagina, a maioria das pessoas foram criadas e elas querem dar sentido para a própria vida. Mas não foi você que te criou. Eu tenho que falar para as mães, mamãe, não foi você que criou seu filhinho. Olha que... Esse poder não é seu. Olha que profundo. A mãe não dá sentido para a vida do filho. Lógico que não. Né? Essa mãe deveria discernir em Deus. Para que Deus me deu essa oportunidade de trazer esse bebê, esse filhinho até aqui? Isso é um equívoco tão grande que todas as mães tentam enquadrar todos os filhos do mesmo jeito. Eles são completamente diferentes um do outro. Então, ela usa um molde para 5. Vai dar errado. Aí um dá certo, 4. Né? Às vezes não dá. Entende? Sim. Então, na minha visão, essa pressão... Assim, eu acho que em algum momento a mulher e o homem, eles se perderam. E é claro que foi lá no Jardim do Éden, né? Eles se perderam, né? Quando eles quiseram agir pela própria força e perder a oportunidade de se relacionar com Deus diariamente. Né? E hoje a gente tem esse homem que, assim como Adão, se negou a assumir a própria responsabilidade na relação. Né? Porque a Eva veio dele. Né? Ele poderia ter dito não para Eva. Faz sentido? Sim. Né? Ele poderia ter dito não é essa orientação que a gente recebeu. Mas ele aceitou. E aí depois jogou a responsabilidade para quem? Para Eva. Para Eva e para Deus, a mulher que o Senhor me deu. Né? E isso se repete até hoje. E aí a gente tem em casa uma mulher culpada, sobrecarregada, querendo ser uma heroína. E é estranho isso, porque ao mesmo tempo que a mulher se coloca como uma heroína, ela mesmo se desvaloriza, se culpa e acha que está fazendo tudo errado. Aí vive nesse extremo. Agora, se a gente for partir do princípio que os filhos, eles não obedecem, eles não aprendem pelo que é dito, nem pelo que é pensado, mas pelo que é sentido. Imagina o que as crianças vivem recebendo desse pai e dessa mãe. Um homem infantil que, na maioria das vezes, veio dessa relação de uma mãe e de um pai, onde o pai não se posicionou, a mãe puxou para ela porque tinha medo de morrer. O pai, por covardia, se afastou, né? Não fez o que precisava. Essa mãe colocou inconscientemente esse filho no lugar do próprio pai. Ele deixou de ser filho, virou um companheiro.
Um companheiro onde a mãe que cuidava de tudo, a mãe que fazia de tudo, a mãe que fazia comida, a mãe lá. Qual é a compreensão desse homem? Ele não consegue enxergar outros homens na vida. Ele enxerga só a mãe dele. Aí ele se casa, ele quer que a mulher seja a mãe. Tá tudo bem, né? Uau. Se ela faz tudo. Uhum. É isso Sim. mesmo, a vida funciona assim. Uhum. Busca sempre uma mãe. Sempre uma mãe. E ele se esforça muito para não ser aquele pai. Porque a mulher mais importante da vida dele É a ensinou para ele que aquele pai não é bom o suficiente, por isso que ela tirou. Agora, olha o tanto que isso é sério. Aí a gente pensa, então esse homem fica em paz com a mãe dele? Também não. Porque no fundo ele fica com raiva dessa mãe. Ele tem uma raiva inconsciente da mãe, que afastou ele desse pai, Nossa, quantas coisas, né? né? É, Então eu falo que nós depois somos órfãos de É. pai vivos. Uhum. Dos pais vivos. Eu tô quase correndo aqui pra casa pra consertar algumas coisas. Gente, quantas coisas, né? E eu até perguntei também, porque, não é, Fran? A gente observa muito as mulheres tristes, né? Dentro de igreja, onde a gente vai, as mulheres estão muito tristes, muito para baixo, muito... com muita raiva mesmo, raivosas, né? Parece que não vive de maneira plena e bela, né? Aquilo que elas podem viver, né? A beleza da mulher, né? Porque é tão Sim. bonito, né? Sobre toda aquela coisa da mulher, mas a gente não tá vendo isso, né? Eu não vejo isso. Eu vejo uma mulher para baixo, com muita raiva, parece que não viveu o que queria viver, não viveu, mas aí é como você fala, né? A boca fala uma coisa, mas que o comportamento, né? A história, o histórico não está em concordância com o que a pessoa fala. Na verdade, essa mulher tá só, né? Inclusive, ela se abandonou. Quando ela pega essa referência toda, esse nível de exigência, quando ela se compara, né? Quando ela quer buscar satisfação e completude no trabalho fora de casa. Gente, isso é tão maluco, eu falo assim, ó, é muito fácil você ter resultado fora de casa. Na maioria das vezes depende só de você. Agora, na família, não. Você depende do marido, você depende do filho. É uma dança. Exatamente. Entendeu? E aí, quando essa mulher e esse homem não conseguem fazer essa dança e ter um bom resultado dentro de casa e faz isso fora e acredita que isso é muito bom, o que vai acontecer? A alma, no fundo, cobra isso da gente. Então, é uma casca. Sim. É só uma casca. Entendeu? Eu lembro de uma cliente falando para mim, chegando para mim falando assim, Mirela, essa sessão hoje foi constrangedora. E eu achei interessante o termo. Ela falou, eu não sei como que eu vou me levantar dessa cadeira para viver minha vida agora. Nossa. Aí eu assustei, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou, eu acabei de perceber. Eu me achava uma mulher, assim, uma heroína. Mulher Maravilha. A super, né? A Mulher Maravilha, né? Aham. Ela foi uma heroína. E eu acabei de perceber que eu sou um balão. Um balão cheio. Ela falou, Mirela, imagina um balão bem cheio, assim. Você olha para ele, você pensa, é grande. Vai estourar. Tô pensando nisso. Mas qualquer grão de areia pode estourar. Ela falou, eu não tinha noção da minha fragilidade. E não tinha noção do quanto eu criei uma imagem completamente diferente do que eu sou. Muito forte, né? Muito. Ela falou, aí ela chorando, falou para mim assim, eu tô mandando embora de casa o meu marido e a pessoa que eu mais preciso para continuar viva hoje. Uau, olha só, que forte. Né? Então é isso. Nós estamos vivendo como um balão vazio. Sim. E aí ela falou, o balão é oco, né? Né? Então, às vezes, a gente faz isso com a gente. Sim. Sim. Sabe? A gente preocupa muito com a estética, em se É. preencher com coisas Sim. vazias. Você olha, parece que tá tudo bem, mas qualquer coisa... E tá muito assim, né? A Sim. preocupação com o ter uma Uhum. estética que a gente nunca chega a isso, né? Uma bobagem, eu acho, essas questões. Uma falsa aparência, né? Então, que muitas vezes eu acho assim, tudo, principalmente também em mulher, né? Porque a sociedade, eu acredito que antes da sociedade a gente mesmo se culpa e se julga. É.
Só que, olha Sabe? só para concluir, porque se deixar aqui eu fico, né? Então, realmente, a gente 20 tá no fim. dias, né? Aham. Mas olha só, porque eu acho importante a gente encerrar essa compreensão com profundidade. Porque a gente ouve todo dia dizendo que isso precisa mudar. Só que a gente não muda nada se a gente não for na raiz inconsciente. Por que que a mulher topa isso? Porque ela tem medo de ser excluída. Porque ela tem medo de não ser aceita. Porque ela tem medo de ser criticada. Porque ela tem medo de ser julgada. Porque ela tem medo de ser substituída. Então, mais uma vez, a gente volta para o ponto De não ser protagonista, essencial, de não ser Aham. o centro das atenções, a protagonista. Você entende? Então, observa, isso não é por uma força. É por uma dor não tratada. Sentimentos não resolvidos. Então, não adianta você dizer para uma mulher assim, não, você não pode ser tão exigente com você. Ela vai continuar sendo. Sim. Você não pode sentir tanta culpa, né? O que a gente precisa dizer é, se você vive essa vida onde você quer ser aceita, onde você não consegue colocar limite, onde você está sobrecarregada, eu quero te contar que isso acontece porque você tem medo de perder seus relacionamentos. E você precisa tratar esses medos. Porque se você não tratar, você não vai perceber, mas você já está garantindo a separação. Porque você não vai dar conta. Vai chegar um ponto que você vai deprimir. Compreende? Olha o quanto isso é importante, gente. Então, nós não usamos essa couraça, né? Essa máscara, essa armadura por acaso. É uma necessidade de pertencimento. Todos nós temos em nós uma necessidade vital de pertencimento. Isso é o que mais nos move. O desejo de pertencer a uma família, um desejo de pertencer às relações. E por causa desse desejo, a gente se submete tudo, inclusive a prejudicar a própria vida. Sim. Né? Talvez a mais prejudicada somos nós, né, no caso. Sim, exatamente. Né? Nós nos prejudicamos sem perceber. E aí o discurso é, não, o outro me prejudica, o outro me mas faz a mal. gente se Aí eu prejudica. falo, mas você escolheu esse outro. Mas você está mantendo esse outro, né? Então, a vida não é sobre o que o outro faz com você, Mas o que a gente permite. mas o que você faz com você primeiro, Entendi. porque você trouxe outro para sua vida, e o que você permite. Né? Perfeito. Gente, e qual é o isso. temperamento da Mirella? Melancólica. Melancólica! É mesmo? Me conta, o que eu... Não, dá tempo? Não, Dá né? tempo. Não, profunda, idealista, Sim. né? Ela achou bom, porque é o dela também. Gente, eu nunca imaginava melancólica, olha. Sim, eu também não. melancólica. Melancólica. É. Legal. Ai, gostei. Gente, nós realmente agora vamos finalizar, infelizmente, mas nós vamos convidar a Mirella para mais um papo, né, Fran? Se Sim. Deus quiser, na próxima sua viagem a Goiânia, a gente marca outra conversa, né? E eu Quem quero... sabe a gente fala dos negócios. Sim, Oh. organização, né? É. Gestão, organizacional, Sim. muito bom. Vamos falar de negócios? Negócios. E aí, se na próxima reunião a gente tiver assim, mais dourada, com ouro, haverá sinais. Haverá sinais. Tá, Entendeu, gente? e a Fran também faz aqui a parte dos temperamentos, né, Fran? Isso. Bate-bola, assim, joguinho, tá? Eu quero mandar um abraço para os nossos parceiros, né? Filemon, @eletricista, né? Quer dizer, @Filemon Eletricista de Morrinhos. Se estiver passando por ali, fale com ele para eletrotécnico, né? Então, ele atende Morrinhos região. O Ali, corretora de seguros, que é do Paulo Vitor, né? Que trabalha também com seguros de vida. Quero falar sobre o livro do Theo. Coloca aí, eu quero, e o primeiro vai ganhar o livro do Theo. Quero agradecer a Mirella. Mirella, fala do seu contato, dos seus cursos, aquilo que você queira falar para nós. Tá bom, eu quero agradecer, né? A Lud, a Fran, os nossos bastidores ali, uma equipe maravilhosa que está nos apoiando aqui. Me coloco à disposição de vocês. Quiserem, inclusive, outro conteúdo, né, gente? Vocês Com podem certeza. colocar aqui, né? Exatamente. Coloca isso pra mesmo. gente o que vocês querem saber. E quero convidar, se o que a gente conversou aqui faz sentido para você, para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais. Mirella Neri, psicóloga. Isso. Mirella Neri Psi, com 2 L's e Y. Vou pedir para as meninas colocarem Sim, aqui o sim. link também.
né? Sim, com Mirella certeza. Nery com 2 L's, Y no Nery, Psi. Isso mesmo. E estou à disposição de vocês. É uma alegria poder contribuir com a família de cada um. Espero que essas informações tenham feito sentido e que você tenha o desejo de continuar caminhando. Porque eu tenho certeza absoluta que você pode decidir para que esse ano seja o melhor da sua vida. E Amém. isso só é possível se você cuida dos seus relacionamentos, começando por você. Um forte abraço, um abraço Ai, que grande. legal. E até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Way, produtora. Se você precisar, Mirella, todo mundo que está Ótimo, com assistindo, tá? certeza. Produtora áudio e vídeo, que faz de tudo aqui na área da publicidade, né? Enfim. Então, fala com a Way, nosso parceiro aqui oficial, né? E maior aqui desse projeto do Pode Mais Impacto. Né, Fran? Sim, obrigado, Queria pessoal. falar que a outra lá era o balão, é? Eu Balão. só é a capa, tá? A roupa da Mulher Maravilha. Descobri que Aham. é só a roupa mesmo, né? Que não tem maravilha nenhuma, né, Fran? A gente Maravilha aprendeu nenhuma. que se não for as virtudes, né, Mirella, daquilo que é o ser mulher, né? É. A imagem e semelhança de Deus, não só a mulher e o homem, né? Uhum. Se a gente não aprende lá na raiz, né, e não entende sobre o inconsciente, você não passa só de um personagem vazio, né, Mirella? Exatamente. E eu acho que esse deve ser o nosso compromisso maior, né? Sim. Acordar diariamente e se dedicar a revelar essas virtudes, Sim. né? A mostrar, elas estão em nós, mas nem sempre é fácil revelá-las, né? Sim. Mas se a gente Exatamente. tem esse compromisso, a gente cura a nós e a nossa descendência. Oh, que E maravilha. isso é o que importa. Gente, beijo, muito obrigada, Obrigada, por estar Mirella. conosco nesse episódio. Encerrar por aqui, porque senão eu vou chorar. Obrigada, Fran. Pode chorar, Fran. Deixa a gente ver você chorar. É porque eu quero ir embora logo para colocar em prática as coisas que eu fiz. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. 2024 maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus.